Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu quero apresentar um estudo de caso sobre uma captação de recursos para uma ONG em uma modalidade muito específica, chamada emenda de bancada. Bem, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Como eu falei, vai ser um estudo de caso de uma captação que aconteceu, né? E ela foi realizada a uma ONG, uma organização da sociedade civil, uma OSC, conforme o marco regulatório, em uma modalidade chamada emenda de bancada. Mas você pode estar se perguntando, que modalidade é essa? Como que eu faço para captar um recurso nessa modalidade? Bem, o governo federal ele tem algumas modalidades que você pode utilizar para conseguir um recurso, para captar um recurso. Essas modalidades, elas dispõem de saldos financeiros. Elas têm saldos aos quais eu posso utilizar para captar recursos para entes públicos ou privados. As modalidades mais conhecidas são de emenda e extra-emenda. De emenda, nós temos a emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria e nós temos a extra-emenda. Então, neste caso de hoje, é uma emenda de bancada. O que é bancada? Bancada se refere a todos os deputados federais e senadores do seu estado. Então, cada estado é formado por uma bancada. Tem a bancada de São Paulo, a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de Minas Gerais, etc. Essas bancadas, elas recebem, assim como as emendas individuais, os parlamentares recebem um saldo todos os anos, um valor que ele pode destinar a quem ele quiser. A bancada também recebe um valor e ela tem que tomar uma decisão em conjunto, porque é a emenda de toda a bancada. Neste ano de 2021, algumas bancadas resolveram ratear esses valores entre os parlamentares, sejam deputados ou senadores. Algumas ratearam até de forma igual. O valor de 2021 aproximado para as emendas de bancada ficou algo próximo dos 260 milhões de reais. Então, se a sua bancada é composta, por exemplo, por 10 parlamentares, cada um, se foi feito um rateio de forma igual, cada um ficou com aproximadamente 26 milhões de reais. As emendas de bancada, assim como as emendas individuais, elas fazem parte do orçamento impositivo. Isso é muito importante saber e também isso é muito importante na hora de captar recursos. Por quê? Porque o orçamento impositivo, conforme a legislação atual, ele é de execução orçamentária obrigatória. Existe uma forma de eu perder esse recurso, como? Eu provocando um impedimento técnico. Eu fiz a apresentação de uma proposta, uma captação e eu não obtive êxito. Meu plano de trabalho não foi aprovado, meu projeto. E aí eu fui desclassificado, eu fui cancelado. Foi rejeitada a minha proposta por impedimento técnico. E aí eu não consigo obter o recurso. Mas o orçamento impositivo, caso eu consiga aprovar minha proposta e tenha o meu convênio assinado, empenhado e publicado, a execução dele é obrigatória. Então, supostamente, né, na teoria, o governo federal não poderia fazer gastos, não pode fazer cortes ao orçamento impositivo. Existem os prós e contras, né? A outra situação seria que no orçamento impositivo eu tenho um cronograma, eu tenho que segui-lo. Se esse recurso fosse através, por exemplo, de uma emenda de relatoria, esse projeto, essa proposta, esse termo de referência que foi apresentado, ele não precisaria seguir um cronograma específico. Ele teria até o dia 31 de dezembro, por exemplo, para obter êxito. Mas no caso das emendas individuais e de bancada, elas têm um cronograma que é publicado pelo Ministério da Economia, do Planejamento, através da plataforma Mais Brasil, e você tem que seguir aquele cronograma. A data para recebimento das propostas, a data de análise do Ministério, a data de reanálise, no caso de pareceres dos convenientes, sejam entes públicos ou privados, e etc. E se eu não conseguir, dentro daquele cronograma, obter êxito na aprovação da minha proposta, ela é cancelada, ela é rejeitada. Mas vamos lá. Então, nós sabemos o que é uma emenda de bancada. Então, quando é uma emenda de bancada, houve o autor, qual foi o parlamentar que apoiou? Não temos como saber. Pode ser um ou mais de um. O que nós podemos saber é que algum parlamentar utilizou do saldo das emendas de bancada para poder fazer a indicação a essa entidade aqui. Neste caso aqui, foi um programa que foi disponibilizado de emenda de bancada, a origem do recurso, um programa do Ministério da Cidadania, disponibilizado no ano de 2020. A categoria dele foi execução de custeio. A emenda de bancada foi da bancada do Rio de Janeiro.
O instrumento adotado aqui foi o termo de fomento. Até agora no canal, eu apresentei até então 3 estudos de caso. O primeiro de uma ONG que recebeu um recurso de extra emenda. O segundo de um consórcio público que recebeu um recurso de emenda de comissão. E eu expliquei o que são as emendas de comissão, né? Existem aproximadamente 12 comissões, e esse número varia um pouco de ano para ano, na Câmara Federal e 12 comissões no Senado. E cada comissão dessa, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, é um exemplo. Comissão de Ciência e Tecnologia seria outro. Comissão de Desenvolvimento Urbano é outro. Cada comissão dessa ela tem um saldo a ser utilizado e quem utiliza são os membros da própria comissão. São deputados e senadores. E o terceiro caso foi uma captação de recursos a uma prefeitura através de emenda de comissão também. Esses 3 estudos de casos que eu já apresentei, eles têm um ponto em comum. Todos eles foram através de uma modalidade de um instrumento assinado chamado convênio. Só que não temos apenas o convênio como instrumento que eu posso assinar com o ente público. Pelo menos com o governo federal, nós temos até mais do que esse tipo de modalidade. Por exemplo, na plataforma Mais Brasil, somente na parte de transferências voluntárias, são 7 os tipos de instrumentos que podem ser assinados. Seriam o convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de parceria e termo de fomento. Neste caso aqui, para este caso, foi assinado um termo de fomento. Eu já mostrei, como eu falei no estudo anterior, de uma ONG que recebeu um recurso de extra emenda na modalidade convênio. Neste caso, foi um termo de fomento. O que é um termo de fomento? Um termo de fomento é um instrumento, é uma proposta que é feita por uma ONG, uma organização da sociedade civil, a um ente público, onde há transferência de recurso. Chama-se, dá-se o nome disso, termo de fomento. Então, esse termo de fomento, houve um programa do Ministério da Cidadania que foi aberto nessa modalidade de termo de fomento. O programa foi aberto no dia 22 de junho de 2020 e fechou no dia 4 de setembro de 2020, ou seja, 2 meses é alguma coisa, ficou aberto. Ele estava disponível para todos os estados. Como eu estava falando, a plataforma Brasil, atualmente ela opera com 13 modalidades. Eu falei apenas 7 delas aqui agora, mas o governo federal, por si só, ele opera transferências de recurso ou não, através de 31 modalidades. Por que eu falei transferência de recurso ou não? Porque, por exemplo, existe uma modalidade chamada termo de colaboração. O termo de colaboração, neste documento, para firmarmos esse termo, não tanto faz se foi a organização da sociedade civil que provocou ou ente público, tanto faz quem provoca, mas esse tipo de instrumento ele não tem transferência de recurso. Então, o que poderia ser, Márcio, um termo de colaboração? Por exemplo, a União poderia ceder um prédio dela a uma ONG, por exemplo. É um termo através de um termo de colaboração. Ou então uma transferência de serviços, prestação de serviços mútua, tanto da União quanto da ONG, e etc. Mas vamos continuar aqui. Então, esta ONG desse estudo de caso é uma ONG do Rio de Janeiro. A natureza jurídica do CNPJ dela é uma associação privada. Eu já falei sobre isso. ONGs, organização da sociedade civil ou terceiro setor, são instituições privadas sem fins lucrativos. Podem ser associações, cooperativas, federações, institutos. As pessoas acham que ONG tem que ter o nome ONG no nome dela, no nome fictício. Não. A ONG pode ter um nome, por exemplo, Empresa Brasil. Pode ser uma ONG. O que vai determinar isso é a natureza jurídica dela, não o nome dela. Essa ONG aqui foi criada no dia 30 de dezembro de 2013, ou seja, é uma ONG que teve o CNPJ criado em 2013 e em 2020 está captando recurso. Isso pode? Claro que pode. O marco regulatório, ele diz que para captar um recurso municipal, eu tenho que ter 1 ano de CNPJ. Estadual, 2 anos. E federal, 3 anos. Só que mais adiante, ele também fala, no parágrafo mais seguinte, que se nenhuma outra instituição apresentou uma proposta para aquela finalidade, e a minha instituição apresentou, e ela, por exemplo, é um recurso federal e ela tem menos de 3 anos de existência, com toda certeza há uma exceção à regra, se nenhuma outra instituição apresentou proposta. Então é um assunto também para os próximos vídeos para a gente discutir sobre isso. Mas já fica aqui a dica sobre esse assunto. E, como eu estava falando, é um termo de fomento.
O objeto dele foi realização do projeto Lutar é Vida, no estado do Rio de Janeiro, através do Ministério da Cidadania, um projeto na Secretaria de Esporte. Olha só, esse projeto que foi apresentado aqui é um projeto bem interessante. Ele se constitui na realização de 15 núcleos lá no estado do Rio de Janeiro, que vão ser executados durante 2 anos, atividades nesses 15 núcleos. E as atividades focadas desse projeto aqui são para atividades voltadas a uma arte marcial muito específica chamada Jiu-Jitsu. Então, o que essa ONG se predispôs aqui? Que ela receberia recurso público para realizar atividades de práticas do Jiu-Jitsu a criança, adolescente, jovens, adultos, até idosos, criança a partir dos 6 anos, em 15 núcleos, em 15 localidades diferentes no Rio de Janeiro. Olha o quanto que isso é importante para a sociedade. Nós sabemos o quanto o esporte faz a diferença, a prática do esporte. Você tirar um cidadão, uma criança ou adolescente da ociosidade. Às vezes, na maioria dos casos, você retira até ele do crime, de cometer um crime, porque você dá a ele uma ocupação, algo para ele se inspirar. Quem sabe ele possa até tornar aquilo para ele como uma profissão. Quem sabe esses participantes aqui, eles possam ser até futuros campeões mundiais de jiu-jitsu, se não professores e abrir suas próprias academias. O esporte é fundamental e muito importante para a nossa sociedade. Um projeto fantástico. O valor aqui foi para custeio, então não envolveu obra e não envolveu aquisição de equipamentos, foi para custeio. Custeio dos serviços, pagamento de serviços de pessoa física, jurídica, compra de material permanente, material de consumo e etc. A proposta ela foi apresentada no dia 23 de junho de 2020 e o projeto foi aprovado dia 12 de novembro de 2020. Houveram diversos pareceres pedindo diversas correções no termo de referência que foi aprovado. No caso aqui, a gente fala muito projeto, porque fica de forma geral, mas aqui é um termo de referência. Projeto é quando é obra de engenharia ou serviço de engenharia. Quando se tratar de execução de custeio ou equipamentos, o termo correto, a palavra correta é termo de referência. Então, o termo de referência aqui, ele foi apresentado e sofreu diversos ajustes. Uma proposta dessa, para que ela seja aprovada, ela tem que conter nela, ela tem que ter um certo conteúdo de alguns pré-requisitos para que ela seja aprovada. E como eu falei, ela foi através da modalidade de emenda de bancada. Aí, então ela teve um cronograma a ser seguido, com datas que precisariam ser seguidas, senão ela seria rejeitada, cancelada. Então, num termo de referência desse, eu tenho que apresentar, por exemplo, qual é a caracterização de interesse recíproco. O que isso vai trazer de importante para o Ministério, no caso aí o Ministério da Cidadania, aos interesses do Ministério, que são as diretrizes, as normas, as portarias ministeriais, a função daquele Ministério, qual é a função dele, no caso a Secretaria do Esporte, aqui Nacional do Esporte, aos interesses recíprocos entre o que é interessante ao Ministério, o que é interessante para que a ONG realize à sociedade. Então, o que isso vai trazer de benéfico? Nós estamos falando de esporte, né? Esporte é vida. Eu tenho que informar também meu público-alvo, direto e indireto. No caso aqui, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, criança a partir dos 6 anos, é o meu público-alvo. Pessoas de baixa renda, classe média, não importa. Posso também fazer um público-alvo, por exemplo, voltado à questão da cor, negros, brancos. Posso fazer um público-alvo voltado à questão, com relação à questão econômica, e etc. Eu tenho que demonstrar, né, nesse meu termo de referência, qual o problema vai ser resolvido, quais são os resultados que são esperados. Eu tenho que demonstrar aqui qual a relação do que eu pretendo fazer, como eu falei, com os objetivos e diretrizes do Ministério, do programa ao qual eu estou me cadastrando. Eu tenho que dar um nome a um objeto. Esse meu termo de fomento, ele teve que ter um objeto bem definido, como eu já falei. O objeto, no caso aqui, foi realização do projeto Lutar é Vida, no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho que dar as informações complementares, capacidade técnica. Eu tenho que demonstrar que a minha ONG já executa essas atividades em parceria ou de forma isolada, sozinha. Já foi realizado diversas atividades voltadas a essa prática. Eu poderia, por exemplo, aqui foi voltado somente ao jiu-jitsu, eu poderia colocar para todas as outras artes marciais, karatê, taekwondo. Cada núcleo desse poderia ser um núcleo voltado a uma determinada arte, né? MMA e etc.
mas no caso escolheram somente uma. Então, eu tenho uma série de requisitos, documentações, declarações. Por exemplo, eu tenho que demonstrar uma declaração do como que eu vou utilizar esses recursos conforme a legislação atual, etc. e tal. Uma declaração que eu comprovo nela através de datas, fotos e outros documentos que eu já tenho expertise com isso, que os participantes, as pessoas que vão estar compondo junto comigo essa equipe, que nós vamos dar esse treinamento, nós temos essa experiência já nessa área. Termos de compromisso que eu tenho que assinar, me comprometendo com a finalidade do recurso, com o que o objeto vai ser cumprido e etc. São vários documentos. A minha entidade, eu tenho que apresentar o estatuto dela, se tiver regimento, um regimento, por exemplo, o alvará de funcionamento, um comprovante de endereço, o RG, CPF, comprovante de endereço do dirigente, o dirigente que foi eleito, no caso aqui, por uma assembleia, então tem que apresentar as atas de assembleia. São vários documentos que fazem parte também, que a entidade tem que demonstrar, tem que apresentar e comprovar, né? E como eu estava falando, o projeto o termo de referência foi aprovado no dia 12 de novembro e teve início no dia 13 de novembro a vigência, ou seja, foi assinado o termo de fomento, que no caso aqui é termo de fomento, foi assinado. Uma vigência com durabilidade de 2 anos. Mas eu tenho que executar durante esses 2 anos, e se eu conseguir executar antes? Tudo bem, o cronograma ele pode ser alterado, eu peço um ajuste de plano de trabalho aqui no caso. E se houver algum problema, houve a pandemia, eu preciso estender? Não tem problema. Faço o mesmo ajuste pedindo uma prorrogação. E aí, no caso, o termo de fomento foi publicado no Diário Oficial da União, porque tem que ser empenhado e publicado. Ele foi publicado no dia 17 de novembro, 4 dias depois já saiu a publicação. E no dia 23 de novembro ele teve o empenho. Qual o valor do empenho? Na sua totalidade. R$ 1.871.232. E o desembolso, olha só, eu apresentei a proposta no dia 23 de junho, eu aprovei o termo de referência no dia 12 de novembro, ele foi publicado no dia 17 de novembro, isso tudo em 2020, e teve o primeiro empenho, o empenho no valor total, no dia 23 de novembro. Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer agora? Nada. Para este caso aqui, eu tenho que aguardar o desembolso. O desembolso, o dinheiro caiu na conta no dia 14 de junho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam, Márcio, quanto tempo demora para que aconteça uma captação de recurso? Depende do seu ponto de vista. O que é uma captação de recurso para você? Eu assinar o termo de convênio, no caso aqui o termo de fomento? É o dinheiro estar na conta? Qual é o dos passos? Então, se eu for levar em consideração entre a apresentação da proposta até o dinheiro estar na conta, é como eu falei nos vídeos anteriores, demora de 1 ano a 2 anos para que isso aconteça. Nesse caso aqui, aconteceu em 1 ano. Eu já vi isso acontecer em 2 meses, 3 meses. Então, isso é muito relativo. Isso depende, cada caso tem que ser estudado. Cada caso ele requer um tempo diferente. Mas a média entre a apresentação da proposta e o dinheiro estar na conta, eu repito, é entre 1 ano e 2 anos. Aqui aconteceu com 1 ano. Então, no dia 14 de junho de 2021, que foi agora, recente, o dinheiro foi desembolsado na conta desta entidade, dessa ONG. E aí nesse momento ela pode começar a execução daquele termo de referência que foi aprovado. No caso aqui opera por APTV, então essa entidade tem que fazer todos os pagamentos pela plataforma. Isso já é assim desde 2013. Todos os pagamentos. Existe uma modalidade bem específica, que é o BTV conveniente. É quando eu consigo pegar uma parte daquele meu recurso que caiu na conta do convênio e transferir para minha conta da minha entidade. Outra pergunta que fazem muito, Márcio, então a minha entidade não precisa ter conta? Não. Cada convênio é criado uma conta para aquele convênio. Eu não tenho que me preocupar em criar uma conta. Só que toda entidade tem que ter uma conta, né? Porque ela precisa se movimentar o financeiro dela. Então ela tem que ter uma conta. Então, dependendo da modalidade a qual eu fiz a captação, vai ser permitido, isso o concedente que me libera ou não, que eu faça o BTV conveniente, ou seja, que eu tire um valor da conta do convênio e transfira para a minha conta. Isso é importante porque eu já falei em vídeos anteriores por determinadas situações. Por exemplo, quero pagar um IPTU, um IPVA. Existem certos tributos que só se paga da conta da entidade. Por exemplo, eu estou realizando um evento no exterior e eu preciso fazer a conversão de moeda. Eu posso captar um recurso para participar, por exemplo, de uma conferência internacional, com toda certeza. Fazer um estudo lá fora, custear um estudo lá fora e trazer o resultado aqui para o nosso país, com toda certeza. E se eu estiver executando, por exemplo, uma atividade no interior da Amazônia, no meio da floresta,
e eu tenho que pagar algumas pessoas ali, aquelas pessoas não vão ter conta para receber, eu vou ter que pagar elas com dinheiro em espécie. Como é que eu faço isso? Sacando da conta do convênio? Não dá para sacar. Eu tenho que transferir um recurso da conta do convênio para a conta da entidade. E aí eu faço o saque na conta da entidade e pego um recibo daquelas pessoas lá. Então são várias as situações. Então o recurso caiu na conta depois de um ano e eu começo a execução. Como é que eu faço a execução de um recurso desse? É seguir a lei 866. É um recurso público. Ah, mas a ONG ela não é pública. A organização da sociedade civil ela não é pública. Realmente ela não é. Mas o recurso que ela está recebendo é público. Então, neste caso aí, ela tem que seguir a lei de licitações. Ela pode fazer uma cotação prévia de preços. A organização da sociedade civil ela tem algumas outras liberdades, vamos dizer assim, algumas outras opções dentro da Lei 866 que um ente público não tem, como por exemplo a prefeitura. Então ela pode fazer uma cotação prévia de preço, ela pode fazer uma simples pesquisa de mercado, ela pode fazer uma dispensa de licitação, uma elegibilidade, etc. Para este caso aqui, foi feita uma licitação na modalidade de tomada de preço. Uma licitação presencial, né? Ou então ela poderia também, se o Ministério assim, o concedente assim concordasse, trabalhar através de subconvênio. O que é isso? Ela terceirizava. Ela pode, dependendo da modalidade que foi assinado, o termo de convênio ou termo de fomento, o termo que eu assinei, ele pode ter uma das cláusulas dele que me permite subconveniar. Ou seja, eu posso transferir uma parte da responsabilidade do meu objeto ao qual eu estou recebendo o recurso para um outro ente, que eu vou também apresentar nos vídeos mais adiante. Então, outra pergunta que é muito comum, Márcio, com que se gasta um recurso desse? Então, como eu falei, essa entidade ela recebeu um recurso com uma vigência de 2 anos, para executar em 2 anos, mas na verdade ela apresentou um termo de referência que iria executar em 18 meses e colocou 6 meses a mais. É importante colocar um pouquinho a mais, porque pode acontecer uma série de coisas, mas também ela pode pedir a prorrogação. E para este caso aqui, como eu falei, o objeto do convênio, o objeto trata-se de 15 núcleos de esporte em várias localidades no estado do Rio de Janeiro. E o título é Realização do Projeto Lutar é Vida no estado do Rio de Janeiro, e focado na arte marcial jiu-jitsu. Então, para isso, o que eles fizeram, o que eles apresentaram como a lista de material de consumo, porque é execução de custeio. Eu posso gastar com material permanente, material de consumo e pagamento de serviços de pessoa física e jurídica. Aqui eles compraram kimonos de vários tamanhos, infantil, adulto. Aqui foi também um recurso, vai ser utilizado para aquisição de tatame, saco de pancada, aparador, corda naval. Também vai ser utilizado para a parte de divulgação, como por exemplo, folhetos e folders, aquisição de uniformes como camisas e shorts de vários tamanhos e o pagamento de profissionais. Toda execução de recurso, eu preciso ter uma equipe que vai executar ali junto comigo. Então aqui, qual foi a equipe aqui? Foi um coordenador geral, um coordenador setorial, o professor e o monitor. Mas a equipe poderia ser maior? Claro que pode. Eu posso ter uma equipe bem maior do que essa, como eu já apresentei até num outro estudo de caso, uma equipe bem maior. Então, mas cada integrante da minha equipe eu tenho que dar uma atribuição, eu tenho que descrever qual vai ser a atividade dele, para que o Ministério, o concedente ali entenda e aprove o meu termo de referência. Então, e essa equipe eu posso contratar eles tanto como pessoa jurídica, apresentando simples cotações, como eu posso contratar eles através de uma empresa, pessoa jurídica, ou pessoa física, CPF, apresentando simples cotações, ou como pessoa jurídica, através de uma empresa. Então, a modalidade de contratação aqui também tanto faz, se é pessoa física ou jurídica. E aí teve essa equipe e esse material. Eu poderia aqui ter tido outros materiais? Poderia. Tudo que for necessário que tenha algum tipo de ligação com o objeto ao qual eu estou pleiteando, poderia. No caso aqui, os 15 núcleos, eles disseram que vão executar esses núcleos em locais privados, como associações e igrejas, por exemplo. E se eles não tivessem associação e igreja, por exemplo, para executar aqui esse serviço? Eles poderiam alugar com o próprio recurso que vem, eles poderiam pagar a locação do espaço para eles executarem as atividades. Ou faz uma parceria com a prefeitura, né, com o governo do estado, e pega uma quadra, um ginásio coberto, cedido durante esse período de execução desse convênio aqui, para poder utilizar. São várias as possibilidades. O importante aqui dessa captação é que fique do nosso conhecimento que mais uma possibilidade foi apresentada. Eu já mostrei que as ONGs podem receber recursos de extra emenda, assim como entes públicos e também podem, as prefeituras e o governo do estado. E aqui também demonstra-se que elas podem receber recursos de emenda
parlamentar, de emenda individual, de emenda de bancada, de emenda de comissão, de emenda de relatoria, e por aí vai. Quase tudo que um ente público consegue captar de recurso, uma organização da sociedade civil, uma ONG, também consegue. Entende? Se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários, vai ser muito importante. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. E até o próximo vídeo!